pessoal, eu sou o Gerson Bolini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje estamos aqui em Joaquim Egídio e nós vamos fazer uma revisita, digamos assim, na Rampage. Essa é a nova picape da Ram, que foi lançada em junho desse ano. Nós já apresentamos aqui no canal, lá no evento de lançamento que aconteceu em Curvelo, e especificamente essa versão, que é a RT, eu andei com ela na pista, né, do Autódromo de Curvelo. Mostrei algumas experiências dinâmicas com esse veículo numa pista, num autódromo. E agora eu estou aqui com ela, usando por uma semana e vendo o que eu gosto mais, o que eu gosto menos em relação ao desempenho no dia a dia, no uso geral. Todas as Rampages têm a iluminação toda em LED. No caso desta versão RT, que é a topo de gama, ela está sendo vendida por R$270 mil. E a de entrada, que é a Rebel, ela está por 240 mil. Essa grade, eles exploram muito o preto brilhante, o para-choque na cor do veículo, essa cor cinza mais aqui embaixo. Uma coisa que eu acho que faltou, eu já falei isso aí para o pessoal da Ram e da Stellantis, esse veículo tem também um pouco de característica de fora de estrada, né? Ele é uma tração 4x4 integral. Ficou faltando talvez utilizar esses espaços aqui na parte inferior do para-choque para colocar uma argola de reboque, tá? Porque se você tiver uma necessidade de rebocar esse veículo ou rebocar outro veículo, você fica sem esse recurso. O capô, a gente vê que ele é bem elevado, tem aquela característica, né, aquele detalhe, o nome da versão colocado aqui no capô, como aparece nas outras picapes grandes da Ram, mas você vê que ele é bem elevado, tanto que de dentro do veículo você acaba vendo essa parte aqui do fechamento. Eles não utilizam muito a parte de cromados, a gente vê que ele tem muito do preto brilhante aqui no espelho retrovisor. O teto também tem esse acabamento em preto brilhante e o friso aqui, em volta das janelas, também em preto brilhante. A roda também, eles não exploram o lado brilhante, e que a roda está um pouquinho suja, porque eu estou usando o carro, né? Mas ela utiliza um pneu 235/55/19, freio a disco ventilado na dianteira e na traseira, ambos com a pinça deslizante. Veja, é um detalhe bonito. E outra coisa que eu acho bacana, que dá um pouco mais de esportividade para o veículo, é esse recorte do paralama em linhas um pouco mais retas. E se nós estamos falando em picape, obviamente a gente tem que dar uma atenção um pouco maior na parte da caçamba, né? Mas antes de chegar lá, olha só que bacana que fica aqui o para-choque com essa saída dupla de escapamento. Para abrir a tampa da caçamba, a gente tem a opção, obviamente, de abrir por aqui ou pela própria chave. Duplo clique aqui, ela abre. É que esse carro está um pouquinho caído para frente, ela não está abrindo totalmente, mas ela abre sozinha porque ela tem essa mola a gás aqui que faz a abertura e também alivia o peso na hora do fechamento. Em termos de recursos aqui na caçamba, a gente tem aquelas argolas no ponto superior, ajuda bastante para fazer uma fixação de uma carga mais alta. As argolas na parte inferior, tanto na parte traseira quanto na parte frontal da caçamba. Ela tem 980 litros de capacidade total. A gente vê aqui também esses slots, são para você colocar alguma tábua aqui para poder fazer uma divisão da caçamba. Eu acho que para essa versão topo de gama ficou faltando a capota marítima, que é um acessório que a Ram oferece para esse veículo. No geral, é uma caçamba bem útil e muito boa de ser utilizada. Numa picape esportiva, obviamente, o motor é outra atração, né? Então, esse 2 litros, né, 4 cilindros em linha, montado aqui na transversal, bloco e cabeçote em alumínio, ele utiliza corrente,
4 válvulas por cilindro, 2 comandos de válvula, tem aquele sistema Multi-Air 3 que varia a fase e a abertura das válvulas de admissão para fazer a aceleração. Ele é turbo carregado e entrega 272 cavalos e 40,8 kgfm de torque. Ele tem, em termos de tamanho, que ele é bem compacto. E além de tudo, ele tem um pacote compacto porque ele tem aqui o sistema de filtro de ar que traz o ar por turbo, e a gente vê aqui, ó, a saída de ar comprimido do turbo vai lá para trás. Significa que não tem um interresfriador aqui na frente. O interresfriador está ali atrás e ele é do tipo ar-água, ou seja, o ar comprimido passa por dentro da colmeia e a água de refrigeração do motor passa por fora, fazendo a refrigeração do ar comprimido. Acoplado a esse motor, tem o câmbio automático de 9 marchas. É aquele câmbio que ele dá tração dianteira, ou seja, a tração desse veículo é primordialmente dianteira e tem a saída do cardan para a traseira, porque ele faz a tração traseira sob demanda. Então, é um sistema all-wheel drive, ou seja, as 4 rodas conectadas e entregando bastante desempenho, bastante estabilidade e bastante segurança ao dirigir. Um detalhe que a gente vê nesse cofre do motor, a gente percebe que não recebe pintura na cor do veículo. Mas, por outro lado, ele recebe todo esse fechamento aqui em peças plásticas, né, que acabam, assim, escondendo que essa parte não foi pintada e dando um acabamento geral até que bonito para o cofre do motor. Bom, fazendo aquela avaliação do banco traseiro, a gente vê aqui, primeiro, a parte de vedação, apesar de ser uma picape, ela tem a vedação dupla, né, ou na verdade tripla, essa vedação externa aqui para ruído de vento, essa primária aqui e essa aqui que é a principal, né. O banco dianteiro está regulado para a minha posição de dirigir, com 1,81 m de altura, e vamos ver como que é o conforto aqui. A posição aqui no banco traseiro não nega que nós estamos numa picape. Você vê que o espaço aqui para a perna é relativamente limitado, tá? Você vê que eu com meu 1,81 m precisaria pedir um pouquinho mais de generosidade do motorista, do passageiro dianteiro aqui para dar um pouco mais de espaço. O ângulo do encosto, ele não é de todo ruim, tá? Diria que está aceitável esse ângulo do encosto. O apoio para a coxa também não é de todo ruim, falta um pouquinho, mas é bem característico de uma picape. A gente tem o descansa-braço central com o descansa-braço na porta, que estão em alturas semelhantes, então isso dá um pouco de conforto. O teto preto acaba limitando um pouquinho aquela sensação de espaço que a gente poderia ter melhor. Porém, ele tem a vantagem de alça de teto em 3 posições, tem iluminação para leitura do individual aqui na traseira, a visibilidade daqui também é boa, então você fica sentado numa condição boa aqui na traseira, e a parte de revestimentos, né? A gente vê esse tecido que imita couro, ele utiliza 2 tipos de textura, ainda é mesclado com esse outro tecido aqui. Tem saída de ar climatizado aqui na extensão do console, são 4 portas USB, 2 USB normal e 2 USB-C. Vamos ver na parte dianteira como é que fica. A gente já viu que a chave é presencial, ela tem o recurso, além da abertura da tampa da caçamba, de também fazer a partida do motor remotamente. Assim você já pode climatizar o veículo antes de chegar, né? Eu gostei bastante, uma série de detalhes, eles trouxeram um pouco mais de luxo, um pouco mais de requinte para o veículo, né? A plataforma do carro é a mesma plataforma da picape Fiat Toro, do Renegade, do Compass, do Commander. Ela traz muito de tudo que a gente já conhece dos carros da Stellantis. Então começa aqui pela parte de volante multifuncional, controle de velocidade de cruzeiro é adaptativo,
tem também o limitador de velocidade, né? Do lado esquerdo aqui a gente controla tanto o computador de bordo quanto os sistemas de som. As borboletas atrás do volante, elas estão bem posicionadas aqui, e aqui atrás do volante também tem os botões para controlar tanto a parte de volume, né, do sistema de multimídia, quanto também trocar as estações de rádio. Então é bem interessante. O volante tem aquela ajuste de distância e altura, que facilita bem para a gente encontrar a melhor posição de dirigir. O banco tem ajustes elétricos, boa visibilidade, tanto do quadro de instrumentos quanto da central multimídia. Tem o ótimo recurso de fazer o espelhamento sem fio para o celular. Então aqui eu estou com o Apple CarPlay espelhado, pode fazer também no Android Auto. O celular fica posicionado aqui no console central com o carregador por indução. Ele não tem aquele recurso de uma saída de ar para resfriar o celular, mas está bem posicionado, está num ambiente bem aberto aqui, não dá muito problema. A parte de controle do sistema de ventilação e ar-condicionado também está bem posicionado aqui. São duas zonas de ajuste, né? Esses botões aqui, a gente tem aqui aquele auxílio para manter o veículo em faixa. Aqui a gente pode desligar o auto-stop, pode desligar também o sistema de alerta de estacionamento, caso você está numa situação de fora de estrada, isso aqui acaba incomodando às vezes. E o botão mais legal de todos é esse daqui. A hora que a gente aciona seria o botão Sport, né? Você aciona o modo RT, e aí ele modifica alguns parâmetros do veículo que nós vamos ver enquanto estivermos rodando. Aqui no console central, basicamente, a gente tem o seletor do câmbio, que ele é rotativo, então as 4 posições PRND, né? E aqui a gente tem os sistemas de holding, que é aquele que você não precisa ficar segurando o pedal no freio que está parado no estacionamento, num trânsito, né? O botão para desabilitar o sistema de controle de tração e estabilidade. O outro para acionar o sistema de descida, né? Quando você está num lugar muito íngreme, se aciona esse daqui e o veículo faz o controle de descida. E o 4x4 Low, que basicamente ele engata a primeira marcha do câmbio de 9 marchas, dando mais força na tração. A gente viu que não existe aqui nesse console central um acionamento 4x4, ou seja, esse veículo está o tempo todo com tração nas 4 rodas, e sob demanda ele vai dividindo mais potência para a roda dianteira ou mais potência para a roda traseira. Bom, já conhecemos dessa parte toda interna, vamos até o posto para dar uma olhadinha por baixo. Eu acredito que nós vamos ver aqui muito similar a outros carros da Stellantis que a gente já viu. Vamos ver se a gente descobre alguma novidade por lá. Bom, chegamos agora aqui no posto Avenida Sousas, em Sousas, e vamos fazer aquela verificação por baixo do veículo, né? Primeira coisa, a gente vê aqui esse lábio frontal. Qual que é a grande vantagem dele? Melhorar a aerodinâmica, um pouco para o consumo de combustível e outro tanto para o desempenho do veículo. Afinal de contas, esse carro aqui tem velocidade máxima acima de 200 km por hora. Outra coisa que a gente vê também que protege bem, esse peito de aço, protetor do cárter, do motor e do câmbio. Esse subchassis, que ancora a suspensão dianteira, que é do tipo MacPherson. O braço de controle inferior é de chapa dupla. O articulador ele é fixado com parafuso e porca, facilita bastante a manutenção futura. O subchassis ele é fixado diretamente à carroceria, tá? E aqui no centro da carroceria a gente vê, primeiro, nessas duas calhas plásticas aqui, passa de um lado a parte de sistema de combustível e do outro o sistema das linhas de freio. Então ficam bem protegidos aqui no caso de fazer alguma atividade fora de estrada. No centro passa
o escapamento e o cardan, né, vindo aqui da caixa de transferência, que vai lá para o eixo traseiro. Aqui nessa posição a gente vê o tanque de combustível, ele é plástico. Essa é uma desvantagem desse veículo. O consumo do carro como um todo não é ruim, mas com esse tanque de apenas 55 litros, ele acaba ficando com uma autonomia, né, com um alcance total relativamente baixo. Bom, a gente vê o cano de escape que vem aqui e ele abre, né? Ele abre aqui em duas saídas que vão dar aquelas duas saídas traseiras. E aqui na traseira ele tem dois abafadores pequenos, né? Por isso que dá aquele ronco um pouco mais encorpado. Bom, em termos de suspensão traseira também tem um subchassis que ancora toda essa parte da suspensão. Esse é o diferencial traseiro, sai as duas semi-árvores aqui, suspensão multibraço na traseira, com mola helicoidal. Essa mola ela tem essa condição, que é essa mangueira colocada, que é justamente para eliminar o ruído quando os elos da mola se tocam. Por que que vai acontecer? Ela vai fechando aqui, esses elos se tocam. Ao se tocar, somente esses três elos de baixo que trabalham. Isso faz com que a curva da mola ela seja progressiva. E além de ter a progressão aqui na mola, ele tem também um batente de selasto nessa posição aqui mais avançada, que faz também um segundo estágio. Tudo isso para melhorar a capacidade de carga. Além de tudo, esse veículo ainda tem capacidade de colocar o gancho de reboque aqui para puxar até 400 quilos. Bom, agora que a gente já conheceu aqui por baixo, vamos lá para a estrada conhecer dinamicamente como essa picape se comporta. Chegamos de volta aqui em Joaquim Egídio e a gente já vai vendo aqui nesse piso de paralelepípedo a parte de aspereza de rodagem, ela vai passar bem, né? Mas a gente já começa a perceber que a suspensão ela é mais presa, né? Então você sente ela bem mais controlada, bem mais assim, com uma movimentação mais contida. No dia a dia você vai se acostumando com isso, mas isso é uma característica que essa picape tem que ter, primeiro pelo lado esportivo e segundo pela capacidade de carga. Afinal, são 750 quilos de carga, possível de carga, né? Que daria os 350 aqui na cabine dos 5 passageiros e mais os 400 quilos na caçamba. Então, ela tem essa movimentação um pouco mais contida mesmo, né? A passagem em lombada, você vê que ela vem equilibrada, o entre-eixos longo ajuda nisso, são quase 3 metros de entre-eixos, então isso ajuda bastante, né? A parte do sistema de direção, além do volante ter uma ótima empunhadura, a gente percebe que a centragem do volante é bem positiva e a primeira modificação que aquele botão RT acionado nos traz é justamente na curva de esforço do volante. Ele deixa o volante num grau um pouco mais pesado, né? O sistema de permanência em faixa, ele tem aquele sistema de ajuste, né, através aqui das configurações do veículo. Você pode deixar ele mais intrusivo ou menos intrusivo, trabalhando em 3 níveis de intrusão. O mesmo acontece com a parte de alerta de colisão frontal. Você pode deixar ele avisando mais cedo ou um pouco mais tarde. Tem também os alertas de ponto cego nos retrovisores externos, que para uma picape com praticamente 5 metros de comprimento ajuda bastante. Na hora que a gente começa a forçar um pouquinho aqui o pé do acelerador, a gente começa a ver um pouco do desempenho dessa picape, né? Ela é bem forte, ela cresce rápido de rotação e de velocidade.
Na aproximação aqui da lombada, a gente já sente também um pouco da frenagem, que ela é bem capaz mesmo. E fazendo aqui uma retomada de aceleração, a gente vê que ela cresce. Nem estou com o modo RT acionado. Ela cresce bem rápido. A potência do motor esbanja a potência, né? E torque. Afinal são mais de 40 quilos de torque. E é que a gente começa a fazer um pouquinho de curvas aqui no modo normal, numa estrada sinuosa. A gente vê também que ela passa bastante confiança, né? Além de ser uma picape bem estável, a confiança que ela transmite é muito boa também. Você não necessita de um grande esterço de direção para contornar essas curvas de raio médio aqui. E aquilo que eu já vi no autódromo quando andei com ela lá em Curvelo. É uma picape que dá para você colocar no autódromo e acelerar para valer. Na parte de câmbio, vocês viram também aqui que nesse seletor do console central, ele só tem um modo drive, né? Não existe um modo normal ou um botão para você aplicar aqui e colocar no modo manual, né? Para você transformar em manual, você simplesmente utiliza as borboletas atrás do volante. A grande vantagem que ela tem é que para ela voltar para o modo automático, ela demora bastante tempo. Ela vai voltar 1 hora, mas ela demora um tempo maior. Então, com isso, você está fazendo uma descida de serra ou num trecho mais sinuoso que você quer usar o modo manual, basta você ir utilizando ele que ele vai ficando em modo manual. E aqui é que eu acionei agora o modo RT. Além do volante que eu já comentei que ele muda a curva, ele muda também a resposta do acelerador, muda a resposta de câmbio, ou seja, ele segura um pouco mais altas as rotações para troca de marcha e, segundo o pessoal da Stellantis informou, modifica também um pouco o parâmetro de tração dianteira e tração traseira. E outra coisa legal nesse modo RT, a hora que eu tô aqui, por exemplo, estou acelerando e eu vou fazer uma frenagem, né? Supor que eu vou fazer uma frenagem para essa curva à frente. A hora que eu freio para entrar na curva, ele já faz a redução de marcha, dá aquela aceleração interina, então dá aquele ar de esportividade para o veículo e fica já pronto numa marcha mais baixa para você ter aceleração de retomada. E outra coisa que me agradou nesse tempo de uso com esse veículo é a parte de ruído de rodagem, né? A gente vê que a picape roda bem macia, bem lisa de ruído. O único rumor que você escuta é o rumor do próprio motor, né? Porque o sistema de escapamento está ajustado para isso, ele está tunado, né? Para isso, para dar esse som mais esportivo, mas eu não percebo alguma reverberação de ruído de rodagem. E dirigindo a picape aqui, se a gente não olhar bem pelo retrovisor e ver que tem uma caçamba ali atrás, a impressão é que a gente está num SUV e não numa picape. Então isso é um outro ponto bem positivo que eu achei aqui para Rampage. Bom, aproveitar então um pouquinho da continuidade aqui da Estrada das Cabras, nesse chão batido, para a gente ver também um pouquinho do ruído de rodagem e do comportamento da picape nessa condição. A gente percebe, né, que em termos de ruído de rodagem está muito parecido com outros SUVs que a gente já andou. A movimentação é aquela coisa mais contida que a gente já percebeu também lá no asfalto, né? Então, assim, é uma picape que para todo o terreno, além de ela ter essa pegada mais esportiva, ela tem também essa capacidade de entrar mato adentro, né? Aí vamos dar uma forçadinha nas curvas aqui para ver como que se comporta nesse piso mais de baixo atrito.
Eu acho que naquela conta de que todo autoentusiasta deveria ter 5 carros na garagem, a Rampage RT para mim seria a versão picape. Seria um carro para o dia a dia, um carro para um hatch para o dia a dia, um SUV para passear com a família, um outro carro para você ir num track day, uma picape para você ter uma versatilidade e um carro mais off-road para você pegar umas aventuras diferentes, né? Então seria os 5 carros. Para mim, a Rampage seria a picape que eu escolheria nos dias de hoje. Chegando aqui naquele trecho de subida da Estrada das Cabras, vamos fazer a medição de ruído. Lembrando que isso não é um teste de desempenho, vamos apenas medir comparativamente o ruído dessa picape em relação a outros veículos que a gente já avaliou. Durante a aceleração, a gente não fala nada para que não afete a medição. Vamos colocar no modo RT e motor ativado, gravando. Bom, o que deu para a gente ver? Ruído médio, 89 decibéis. É um nível bom de ruído para uma picape ou até mesmo para um SUV. A gente percebe que as trocas de marcha acontecem ali na faixa dos 5.500, 5.600 RPM, que é um pouquinho acima da rotação de torque de potência máxima. Ela troca de marcha bem rápido, não é uma troca lenta, então você não percebe nenhum escorregamento que incomode. Eu gostei do resultado geral, e você não percebe nenhum pico de ruído ou de vibração vindo para dentro da carroceria, da cabine aqui, né? Então isso significa o quê? Aquilo que eu já falei, da boa integração do sistema motor e câmbio suspensão com o monobloco do veículo como um todo, né? Em termos de consumo de combustível, muita gente já mandou mensagens para mim no Instagram dizendo: mas o consumo dessa picape deve ser ruim. Olha, eu digo para vocês que não é ruim. De São Paulo para Campinas a 120 por hora, sem me preocupar muito com o consumo, como eu dirijo todos os carros toda vez que eu pego, ela fez 10,8 km por litro de gasolina. Para um motor de 272 cavalos, uma picape desse tamanho, não dá para dizer que é um consumo ruim. Não é maravilhoso, mas não é ruim. E no uso, no dia a dia, que eu estou com ela já há uma semana utilizando, o consumo acumulado cidade, estrada, está em 8,7 km por litro. Que eu diria também que não é ruim, considerando inclusive essas aceleradas que eu estou dando para avaliação aqui e tudo mais. Eu não acho que é um consumo exorbitante para o desempenho e a potência que ela entrega. Essa picape, né, média da Ram é um carro que foi totalmente desenvolvido aqui pela engenharia brasileira, a primeira Ram desenvolvida fora dos Estados Unidos. É uma outra opção que a Stellantis coloca no seu portfólio para entregar um pouco mais de conforto, sofisticação e até mesmo esportividade no caso dessa versão RT. Espero que vocês tenham gostado também dessa revisão aqui, dessa avaliação. Não esqueçam de curtir aqui, se inscrever no canal. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.